Oi, tudo bem? Nós iremos trabalhar com técnicas de como acertar os coeficientes, o chamado balanceamento das equações químicas. São importantes citar que nós temos 4 importantes técnicas de acerto: o método das tentativas ou direto, nós temos o método algébrico, o método do íon-elétron e o método do redox ou de oxirredução. Nesse momento, nós vamos trabalhar com 2 métodos: o acerto de coeficientes pelo método tentativa ou direto e o algébrico, que para muitos é novidade e realmente é diferente. O que é o método de... Por que nós precisamos acertar os coeficientes? Ele é muito importante para muita parte da química, principalmente em termoquímica, que nós temos que entender como que funciona o número de moles, esse acerto, mas lembrar principalmente que a química é baseada num sistema fechado, em estudo em laboratório, em que você não pode perder um elemento químico numa reação química. Ao reagir uma substância com outra, esse elemento químico forma uma outra substância, mas ele não muda a sua personalidade. Se eu tenho enxofre no início, eu vou ter enxofre no final. Se eu tenho 5 átomos de enxofre no início, eu terei 5 átomos de enxofre no final. Então, aquela história de Lavoisier da conservação das massas, a partir da conservação das massas, vem Proust, vem a teoria substancialista, que mantém o quê? Que vai manter exatamente a ideia de manutenção dessas quantidades, tá bem? Então vamos lá, para a gente começar. Vamos trabalhar com o método das tentativas, certo? E o método das tentativas, eu vou escolher um exemplo aqui, pegando uma apostilinha, também conhecido como método direto. Ele é muito usado, esse método, para reações inorgânicas do tipo simples troca, ou deslocamento por cátion ou por ânion, certo? Então simples troca, dupla troca, reações de cátion da substância do reagente primeiro com o ânion, se unindo ao ânion do segundo, e o cátion da segunda substância se unindo ao ânion do primeiro. Reações de síntese ou adição e reações de análise ou decomposição. Então é típico de reações inorgânicas mais simples essa técnica. Mas, então, alguns macetes, eu vou deixar iniciais aqui. São vários os jeitos de você aprender. Mas vamos utilizar esse aqui, em que eu tenho dicromato de potássio reagindo com o hidróxido de potássio, reagindo com, formando, aliás, o cromato de potássio, e água. Sobre a técnica, vamos imaginar o seguinte. Olha que interessante. Puxa, professor, por onde que eu começo? Metais. Vamos começar pelos metais. Quem são os metais que eu tenho? Eu tenho o potássio, eu tenho o cromo, esses são metais, certo? Esses sim são metais. O oxigênio é um não metal, mas eu vou deixar ele por último, porque geralmente é aquele que tem em várias substâncias.
O oxigênio geralmente está em várias substâncias, e o hidrogênio nós deixamos por último. Tá? A de ametais, certo? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então o macho que a gente chama é metal, não metal ao metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas vamos para a técnica propriamente dita. Eu tenho metais. Diz a indicação que você arbitrariamente tem que escrever certo, na frente de uma substância e começar a tentar. Eu já começo pelos metais de maior quantidade. Veja, eu tenho 2 potássios aqui no reagente. Então aqui são o quê? Reagentes. E aqui são produtos. Eu tenho a mesma quantidade. 2 e 2. Puxa, se tem a mesma quantidade, vou pôr um e começar? Não, ainda tem outro metal na história. Eu tenho 2 cromos aqui e eu tenho 1 cromo no produto. Opa! Então eu vou escrever 1 aqui, porque aqui eu tenho a maior quantidade. E a partir dessa substância eu vou tentar acertar as demais. Ao colocar 1 aqui, então eu tenho 1 vezes 2... certo? 1 aqui. Eu irei colocar, tenho 1 vezes 2 cromo, 2. Como eu tenho 1 cromo aqui, eu não posso escrever embaixo, porque a substância já é uma palavra montada. Eu não posso alterar a substância colocando 2 aqui. Por isso do acerto sempre na frente. Isso aqui é o acerto de coeficientes e também vai me determinar o número de moles, de entidades, de moléculas que eu tenho dentro de uma reação e assim mantendo o princípio da lei da conservação das massas atômicas e depois também das proporções fixas de Proust. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Bem, já encerrei o metal aqui também, o potássio. 2 vezes 2, 4 potássios no produto. Eu tenho 1 aqui, certo? E eu tenho 2. Eu tenho que ter 4 potássios no total. Eu já tenho 2 nessa substância e faltam 2, porque 2 com 2 daria os 4 de lá. Mas eu só tenho 1 potássio no hidróxido de potássio. Então eu venho aqui e multiplico por 2. Agora eu tenho 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, encerrei o potássio. Tem o carbono? Não tem, vou direto para o hidrogênio, certo? Vamos lá. 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Eu tenho uma molécula de água. 1 aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vamos conferir o oxigênio se deu? Nos produtos eu formei quanto, professor? 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1 com 8, 9 oxigênios. Vamos ver se bate? Tem que ter 9 oxigênios nos reagentes. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 1, 2 com 7, 9. Acabei de acertar. Método das tentativas ou do método direto. Então, fica a dica. Começo pelos metais, ou se você preferir, por aqueles que têm maior quantidade de átomos. Geralmente sai também, 2, 4, 11. Aqui eu tenho 7, 3. Então esse é o maior fornecedor de átomos para todos. Geralmente a gente começa por eles também. Fica uma das várias dicas do professor. Tá? O que eu irei apresentar é muita novidade agora. Eu irei apresentar, e lembrando, antes de continuar, perdão, que os números têm que ser inteiros, tá? Os números têm que ser inteiros. Agora eu vou para o método algébrico. É um método que acerta qualquer equação química, qualquer reação química não iônica, tá? O acerto de coeficientes, ele tem que manter as cargas, certo? Ele tem que manter os íons entre reagentes
e produtos têm que manter o número de átomos, as proporções fixas. Então ele é muito importante para nós, tá? Vou só conferir como é que está o nosso quadro. Está perfeito. O método algébrico, como eu falei, ele é um pouquinho exaustivo, mas ele é muito legal. Por quê? Você vai considerar a equação química como incógnita, algébrica. Eu vou colocar aqui uma reação para a gente treinar rapidinho. FeS2, O2, formando o óxido de ferro 3 e SO2. Ele é bem legal, gente, de fazer. O professor vai sentar aqui. Do que consiste? Você coloca incógnitas na frente quantas forem substâncias, tá? E aqui é bem claro. Olha a primeira. Eu tenho, vamos começar pelo ferro. Quantos ferros eu tenho? Eu tenho um ferro em A e eu tenho 2 ferros em C. Conseguiu entender? 2C, 1 de A. Vamos para o enxofre. Eu tenho 2 de A. Tem que ser igual a quantidade dos dois lados, né? E eu tenho 1 de D. Vamos para o oxigênio. Eu tenho 2 em B, 3C, 2D. Lembre-se que as quantidades têm que ser, ó, as quantidades de oxigênio nos produtos tem que bater com a dos reagentes, por isso que eu estou comparando. Então é bem facinho, ele é meio cansativo, mas vai. Acabou os nossos elementos aqui? Acabou. Eu vou escolher apenas uma incógnita, entre A, C, D e B, eu vou escolher apenas uma incógnita e multiplicar por um número arbitrário. Geralmente nós multiplicamos por 1. Então vamos fazer C como se fosse igual a 1. E a partir daí nós iremos terminar todos. Vamos lá. Se C é igual a 1, 2 vezes 1, 2, significa que A é igual a 2. Perfeito? Se A é igual a 2, 2 vezes 2 vai dar 1D. D, portanto, é igual a 4. Olha que legal. Então, A é 2, D é 4. Se C é igual a 1, 3 vezes 1 e D é igual a 4, 2 vezes 4, isso deu 3. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. E para eu descobrir B, divididos por 2, deu 11 meios, tá? Então B deu 11,5. E C, que eu tinha feito, que era igual a quanto? 1 arbitrariamente. 1 aqui. Eu acabei de acertar os coeficientes pelo método algébrico. E como eu comentei, o método algébrico, ele é aplicado a qualquer tipo de equação, tá bem? Mas como você fez de um lado, de outro, atribuiu. E não se esqueça que uma reação química, o número de átomos de cada elemento se conserva. Eu não transformo esse elemento em outro, tá? Como na radioatividade. A massa também se conserva, né? Lembrando de Lavoisier. E a carga elétrica também, que é o princípio da conservação de cargas, quando tiver, também se conserva. Professor, mais 11,5. Bem, para nível, quando a gente estudar cálculo estequiométrico, isso é importante,
Para nível de cálculo estequiométrico é importante a gente trabalhar com números inteiros. Então eu sugiro dobrar. Dobrar para você ter valores inteiros para calcular. Então tente multiplicar por 2, por 3, por 4, mas vamos multiplicar toda essa sentença por 2. 2 vezes 2 daria 4FeS2, 11O2, 2Fe2O3, 8SO2. Essa seria o acerto de coeficientes pelo método por números inteiros. Existe o fracionário? Existe, mas para vias de calcular em cálculo estequiométrico é melhor números inteiros para manter as proporções de Proust. Então espero que tenham gostado desses primeiros dois métodos. Redox é o clássico e o do íon elétron. A gente vê numa outra oportunidade. Um abraço!